Sobre amar a Deus, Bernardo de Claraval. Sobre Bernardo. São Bernardo, 1090 a 1153. Abade de Claraval, um dos mais ilustres pregadores e monges da Idade Média. Nasceu em Fontaines, perto de Dijon, na França. Seu pai, um cavaleiro chamado Tesselin, morreu em uma cruzada e sua mãe, Aletet, filha da nobre casa de Morbar e uma mulher que se distinguia por sua piedade, morreu quando Bernardo ainda era um menino. Incapaz de lidar com armas, Bernardo logo o direcionaram para a igreja apesar da contrariedade da família. Um mosteiro recém-inaugurado em Claraval, pertencente aos cistercienses, beneditinos reformados, da qual Bernardo se tornaria seu grande propagador, o tornou abade a partir de 1115. A devoção piedosa e relatos de milagres de Bernardo fez não só a fama da cidade crescer, como também recebeu até protestos de Guilherme de Champigny. Em 1124, já era considerado um dos maiores clérigos franceses. Após a morte do Papa Honório II, que o havia nomeado aos Cavaleiros Templários, Bernardo foi um ferrenho defensor de Anacleto II contra Inocêncio II para assumir o cargo, contrariando boa parte dos outros reinos da época, o que ocasionou um cisma e a nomeação de dois papas, Anacleto sendo considerado antipapa. O crescimento físico da pequena cidade de Claraval acabou fomentando uma disputa com outro grande teólogo de sua época, Pedro Abelardo. Ainda que o escolástico fosse mais sofisticado na escrita, Bernardo se mostrou perspicaz em um debate, do qual Abelardo se retirou. A ordem cisterciense, inicialmente com 5 mosteiros na Europa, inaugurou mais de 90 no período entre 1130 a 1145, pela influência de Bernardo, inclusive de onde saiu um papa, Eugênio III. Conseguindo resolver os cismas dos papas e também situações de heresias, Bernardo foi um grande divulgador da Segunda Cruzada, o que fez com que a população se alistasse de forma massiva. Entretanto, o fracasso desta cruzada abalou o abade e lhe causou grande tristeza no fim da vida. Erasmo o descreveu como um pregador eloquente. Algumas de suas obras são De Conversione ad Clerigos, Sermons Liber, sobre a conversão de clérigos, De Gratia et Libero Arbitrio, sobre a graça e o livre-arbítrio, De Diligendo Dei, sobre amar a Deus, De Consideratione, sobre consideração, e Cantica Canticorum, sermões sobre o Cântico dos Cânticos. Sobre amar a Deus, Bernardo de Claraval. Nota introdutória. Ao ilustre Lord Heimeric, cardeal diácono da Igreja Romana e chanceler, Bernardo, chamado abade de Claraval, deseja longa vida no Senhor e morte no Senhor. Até agora você costuma buscar minhas orações, não a solução de problemas. Embora eu não me considere suficiente para nenhum dos dois. Minha profissão mostra isso, se não minha conversa. E para falar a verdade, me falta a diligência e a habilidade que são essenciais. Ainda assim, estou feliz que você tenha procurado conselho espiritual novamente, em vez de se preocupar com assuntos carnais. Eu só queria que você tivesse procurado alguém mais bem equipado do que eu. Ainda assim, eruditos e simples dão a mesma desculpa e dificilmente se pode dizer se vem de modéstia ou de ignorância, a menos que a obediência à tarefa designada revele. Portanto, tire da minha pobreza o que eu posso dar a você, para que eu não pareça fazer o papel de filósofo por causa do meu silêncio. Apenas não prometo responder a outras questões que você possa levantar. Quanto a amar a Deus, tratarei com ele, tem me ensinado, pois é o mais doce, pode ser manuseado com mais segurança e será mais lucrativo. Guarde os demais para homens mais sábios. Bernardo de Claraval. Sobre amar a Deus. 1. Por que devemos amar a Deus e a medida desse amor? Você quer que eu lhe diga por que Deus deve ser amado e quanto? Eu respondo, a razão para amar a Deus é o próprio Deus.
e a medida do amor devido a ele é o amor incomensurável. Isso está claro? Sem dúvida, para um homem atencioso, mas eu também sou o devedor do insensato. Uma palavra para o sábio é suficiente, mas devo considerar gente simples também. Portanto, proponho-me com alegria a explicar mais detalhadamente o que eu quero dizer acima. Devemos amar a Deus por si mesmo, por uma razão dupla. Nada é mais razoável, nada mais lucrativo. Quando alguém pergunta, por que devo amar a Deus? Ele pode querer dizer, o que há de amável em Deus? Ou, o que ganharei por amar a Deus? Em ambos os casos, existe a mesma causa suficiente de amor, a saber, o próprio Deus. Em primeiro, se dê seu título ao nosso amor. Poderia algum título ser maior do que este, que ele se deu por nós, desgraçados indignos? E sendo Deus, que melhor presente ele poderia oferecer do que ele mesmo? Portanto, se alguém busca a reivindicação de Deus sobre nosso amor, aqui está a principal, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Ele não deve ser amado em troca quando pensamos que amou, quem ele amou e quanto ele amou. Pois quem é aquele que ama? O mesmo de quem todo o Espírito testifica. Tu és o meu Deus, os meus bens nada são para ti. Salmo 16, 2, Vulgata. E não é o seu amor aquela maravilhosa caridade que não busca os seus? 1 Coríntios 13, 5. Mas para quem esse amor inexprimível foi manifestado? O apóstolo nos diz, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos 5,10. Portanto, foi Deus quem nos amou livremente e nos amou enquanto ainda éramos inimigos. E quão grande era esse amor dele? São João responde, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Paulo acrescenta, ele não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 8,32. E o Filho diz de si mesmo, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15,13. Esta é a reivindicação que Deus, o Santo, o Supremo, o Onipotente, tem sobre os homens, contaminados, vis e fracos. Alguém pode argumentar que isso é verdade para a humanidade, mas não para os anjos. É verdade, já que para os anjos não era necessário. Aquele que socorreu os homens em seu tempo de necessidade, preservou os anjos de tal necessidade. E mesmo como seu amor pelos homens pecadores operou maravilhosamente neles para que não permanecessem pecadores. O mesmo amor que ele derramou em igual medida sobre os anjos os manteve completamente livres do pecado. 2. Sobre amar a Deus. Quanto Deus merece o amor do homem em reconhecimento de seus dons, tanto materiais como espirituais, e como esses dons devem ser apreciados sem negligência do doador. Aqueles que admitem a verdade do que eu disse sabem, tenho certeza, porque devemos amar a Deus. Mas se os incrédulos não o considerem, sua ingratidão é imediatamente confundida por seus inúmeros benefícios, esbanjando-os em nossa raça e claramente discernidos pelos sentidos. Quem é que dá o alimento a todas as carnes, luz a todos os olhos, ar a todos os que respiram? Seria tolice começar um catálogo, já que acabei de chamá-los de inúmeros. Mas nomeio como exemplos notáveis comida, luz do sol e ar. Não porque sejam os melhores dons de Deus, mas porque são essenciais para a vida corporal. O homem deve buscar em sua própria natureza superior os dons mais elevados. E esses são dignidade, sabedoria e virtude. Por dignidade quero dizer livre-arbítrio, pelo qual ele não apenas supera todas as outras criaturas terrestres, mas tem domínio sobre elas. Sabedoria é o poder pelo qual ele reconhece essa dignidade e percebe também que não é uma realização própria.
E a virtude impele o homem a buscar ansiosamente aquele que é a fonte do homem e agarra-se firmemente a ele quando ele for encontrado. Ora, esses 3 melhores dons têm cada um caráter duplo. A dignidade aparece não apenas como uma prerrogativa da natureza humana, mas também como a causa daquele medo e pavor do homem que está sobre todos os animais da terra. A sabedoria percebe esta distinção, mas reconhece que, embora esteja em nós, ela é, como todas as boas qualidades, não de nós. E, por último, a virtude nos move a buscar ansiosamente por um autor e, quando o encontramos, nos ensina a nos apegar a ele ainda mais avidamente. Considere também que dignidade sem sabedoria não vale nada. E a sabedoria é prejudicial sem virtude, como mostra o seguinte argumento: não há glória em ter um dom sem sabê-lo, mas saber apenas que você o possui, sem saber que não é de si mesmo que você o possui, significa gloriar-se, mas nenhuma glória verdadeira em Deus. Então, o apóstolo diz aos homens, em tais casos: que tens tu que não recebestes? Agora, se tu o recebestes, por que te glorias como se não o tivesse recebido? 1 Coríntios 4:7. Ele pergunta, por que te glorias? Mas continua como se não o tivesse recebido, mostrando que a culpa não está em se gloriar por uma possessão, mas em gloriar-se como se ela não tivesse sido recebida. E com razão, tal glória é chamada de glória vã, visto que não tem o sólido fundamento da verdade. O apóstolo mostra como discernir a verdadeira glória da falsa, quando diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, isto é, na verdade, visto que nosso Senhor é a verdade. 1 Coríntios 1:31 e João 14:6. Devemos saber, então, o que somos, e que não é por nós mesmos que somos o que somos. Quem somos? Que somos. A menos que saibamos disso completamente, ou não nos gloriaremos de forma alguma, ou nossa glória será em vão. Finalmente está escrito: se não sabes, segue o teu caminho, seguindo as pegadas do rebanho. Cânticos 1:8. E isso está certo para o homem sendo honrado, se ele não conhece sua própria honra. Pode apropriadamente ser comparado, por causa de tal ignorância, aos animais que perecem. Não se conhecendo como a criatura que se distingue dos brutos e racionais pela posse da razão, começa a se confundir com eles, porque, ignorante de sua verdadeira glória que está dentro, é levado cativo por sua curiosidade e se procura com coisas externas e sensuais. Assim, ele é feito para se parecer com as classes inferiores por não saber que foi mais dotado do que eles. Devemos estar em guarda contra essa ignorância. Não devemos nos classificar muito baixo e com ainda maior cuidado devemos ver que não pensamos de nós mesmos mais altamente do que deveríamos. Como acontece quando totalmente imputamos a nós mesmos qualquer bem que possa haver em nós. Mas muito mais do que qualquer um desses tipos de ignorância, devemos odiar e evitar essa presunção que nos levaria à glória em bens que não são nossos, sabendo que eles não são de nós mesmos, mas de Deus, e ainda não temendo roubar de Deus a honra devida a Ele. Pois a mera ignorância, como no primeiro caso, não glorifica de forma alguma. E mera sabedoria, como na segunda, embora tenha uma espécie de glória, mas não se glorifica no Senhor. No terceiro mau caso, entretanto, o homem não peca por ignorância, mas deliberadamente usurpando a glória que pertence a Deus. E essa arrogância é uma falta mais grave e mortal do que a ignorância do segundo, visto que despreza a Deus, enquanto o outro não o conhece. A ignorância é brutal, a arrogância é diabólica. Somente o orgulho, a principal de todas as iniquidades, pode nos fazer tratar os presentes como se fossem atributos legítimos de nossa natureza e, ao receber benefícios, roubar nosso benfeitor de sua devida glória. Portanto, a dignidade e a sabedoria devemos acrescentar à virtude, fruto próprio de ambas.
A virtude busca e encontra aquele que é o autor e doador de todo o bem e que deve ser glorificado em todas as coisas. Caso contrário, aquele que sabe o que é certo, mas deixa de cumpri-lo, será espancado com muitos açoites. Lucas 12:47. Por quê? Você pode perguntar. Porque ele falha em colocar seu conhecimento em prática, mas ao invés disso, imagina o mal em sua cama. Salmo 36:4. Como um servo perverso, ele se desvia para se apoderar da glória que seu próprio conhecimento lhe assegura. Pertence apenas a seu bom Senhor e Mestre. É claro, portanto, que dignidade sem sabedoria é inútil e que sabedoria sem virtude é amaldiçoadora. Mas quando alguém possui virtude, então sabedoria e dignidade não são perigosas, mas abençoadoras. Tal homem invoca a Deus e o louva, confessando de todo o coração: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Salmo 115:1. O que significa: ó Senhor, não reivindicamos nenhum conhecimento, nenhuma distinção para nós mesmos. Tudo é teu, visto que de ti vêm todas as coisas. Mas digamos muito no desejo de provar que mesmo aqueles que não conhecem a Cristo são suficientemente admoestados pela lei natural e por seus próprios dons de alma e corpo e a amar a Deus por amor a Deus. Resumindo, quem infiel não sabe que recebeu luz, ar, alimento, tudo o que é necessário para a vida do seu corpo. Somente daquele que dá alimento a toda a carne. Salmo 136:25. Que faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Quem é tão ímpio a ponto de atribuir a peculiar eminência da humanidade a qualquer outro, exceto aquele que diz em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Quem mais poderia ser o doador de sabedoria senão aquele que ensina o conhecimento ao homem? Salmo 94:10. Quem mais poderia conceder virtude, exceto o Senhor da virtude? Portanto, mesmo o infiel que não conhece a Cristo, mas pelo menos conhece a si mesmo, é obrigado a amar a Deus por amor a Deus. Ele é imperdoável se não ama o Senhor, se Deus de todo o coração, seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, pois sua própria justiça inata e bom senso clama de dentro que ele é totalmente obrigado a amar a Deus, de quem ele recebeu todas as coisas. Mas é difícil, ou melhor, impossível para um homem, por sua própria força ou no poder do livre-arbítrio, render todas as coisas a Deus, de quem elas vieram, sem antes desviá-las, cada um por sua própria conta. Até mesmo como está escrito: pois todos buscam o que é seu. Filipenses 2:21. E novamente, a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Gênesis 8:21. 3. Quão maiores incentivos os cristãos têm mais do que os pagãos para amar a Deus? Os fiéis sabem o quanto precisam de Jesus e dele crucificado, mas embora se maravilhem e se regozijem com o amor inefável manifestado nele, não se intimidam por não ter mais do que suas próprias pobres almas para dar em troca de tão grande e condescendente caridade. Eles amam ainda mais porque sabem que são extremamente amados. Mas a quem pouco é dado, o mesmo pouco ama. Lucas 7:47. Nem o judeu, nem o pagão sentem as dores do amor como a igreja que diz: fiquem com os jarros, consolem-me com as maçãs, pois estou farto de amor. Cânticos 2:5. Ela viu o rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia de seu casamento. Ela vê o unigênito do Pai carregando o pesado fardo de sua cruz. Ela vê o Senhor de toda a força e poder ferido e cuspido, o autor da vida e da glória transfixado por cravos, feridos pela lança, dominado pelo escárnio e, por fim, dando sua preciosa vida por seus amigos.
contemplando isso, a espada do amor trespassa sua própria alma também, e ela clama em voz alta: ficam-me com jarros, conforta-me com maçãs, porque estou farto de amor. Os frutos que a esposa colhe da árvore da vida no meio do jardim do seu amado são romãs. Cânticos 4:13. Emprestando o seu sabor ao pão do céu e a sua cor ao sangue de Cristo. Ela vê a morte morrendo e seu autor derrubado. Ela vê o cativeiro levado cativo do inferno para a terra, da terra para o céu, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, das coisas do céu e nas coisas da terra e nas coisas debaixo da terra. Filipenses 2:10. A terra sob a antiga maldição produziu espinhos e abrolhos, mas agora a igreja vê rindo com flores e restaurado pela graça de uma nova bênção. Consciente do versículo, meu coração dança de alegria e na minha canção eu o louvarei. Ela se refresca com os frutos de sua paixão que colhe no madeiro da cruz e com as flores de sua ressurreição, cuja fragrância convida às visitas frequentes de seu esposo. E então que ele exclama: eis que tu és formosa, minha amada, sim, agradável também a nossa cama é verde. Cânticos 1:16. Ele mostra seu desejo por sua vinda e de onde ela espera obtê-lo. Não por causa de seus próprios méritos, mas por causa das flores daquele campo que Deus abençoou. Cristo, que desejou ser concebido e criado em Nazaré, isto é, a cidade dos ramos, deleita-se com tais flores. Satisfeito com essa fragrância celestial, o noivo se alegra em revisitar a câmara do coração quando a encontra adornada com frutas e adornada com flores, isto é, meditando no mistério de sua paixão ou na glória de sua ressurreição. Os sinais da paixão reconhecemos como frutos de épocas do passado, aparecendo na plenitude dos tempos durante o reinado do pecado e da morte. Gálatas 4:4. Mas é a glória da ressurreição, na nova primavera da graça regeneradora, que as flores frescas da era posterior cheguem, cujos frutos serão dados sem medida na ressurreição geral, quando o tempo não mais existir. E assim está escrito: o inverno passou, a chuva passou e as flores aparecem na terra. Cânticos 2:11. Significando que o verão voltou com aquele que dissolve a morte gelada na primavera de uma nova vida e diz: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Seu corpo semeado na sepultura floresceu na ressurreição. 1 Coríntios 15:42. E da mesma maneira nossos vales e campos que eram estéreis ou congelados, como se estivessem mortos, brilham com vida revivente e calor. Ó Pai de Cristo, que faz nova todas as coisas, se agrada do frescor dessas flores e frutos e da beleza do campo que exala tal fragrância celestial. E ele diz em bênção: veja, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Gênesis 27:27. Abençoado a ponto de transbordar, de fato, uma vez que de sua plenitude todos nós recebemos. João 1:16. Mas a noiva pode vir quando quiser e colher flores e frutas, com isso para adornar os íntimos recônditos de sua consciência, para que o noivo, quando ele vier, encontre a câmara de seu coração impregnada de perfume. Portanto, cabe a nós, se quisermos ter Cristo como hóspede frequente, encher nossos corações com meditações fiéis sobre a misericórdia que Ele mostrou ao morrer por nós e sobre o seu grande poder ao ressuscitar dentre os mortos. Disto Davi testificou quando cantou: Deus falou uma vez e duas vezes também ouviu mesmo. Esse poder pertence a Deus e que tu, Senhor, és misericordioso. Salmo 62:11. E certamente há provas suficientes e de sobra em que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação e ascendeu ao céu para que pudesse nos proteger do alto e enviou o Espírito Santo para nosso conforto.
Doravante, ele virá novamente para a consumação de nossa bem-aventurança. Em sua morte, ele demonstrou sua misericórdia. Em sua ressurreição, seu poder. Ambos se combinam para manifestar sua glória. A noiva deseja ficar com jarros e ser consolada com maçãs, porque sabe com que facilidade o calor do amor pode definhar e esfriar. Mas tais ajudas são apenas até que ela entre no quarto da noiva. Lá ela receberá suas tão desejadas carícias, mesmo enquanto suspira. Sua mão esquerda está sobre minha cabeça e sua mão direita me abraça. Cântico 2:6. Então ela aparecerá até que ponto o abraço da mão direita supera toda a doçura, e que a mão esquerda com ele acariciou não pode ser comparada a ela. Ela entenderá o que ouviu. O Espírito é que vivifica a carne, para nada aproveita. A carne para nada aproveita. João 6,63. Ela provará o que leu. O meu memorial é mais doce do que o mel, e a minha herança do que o favo de mel. Eclesiásticos 24:20. O que está escrito em outro lugar: o memorial da tua abundante benignidade será mostrado. Salmo 145:7. Refere-se sem dúvida àqueles de quem o salmista havia dito um pouco antes: uma geração louvará as tuas obras, a outra e declarará o teu poder. Salmo 145:4. Entre nós na terra está a sua memória, mas no reino do céu sua própria presença. Essa presença é a alegria de quem já atingiu a bem-aventurança. A memória é o conforto de nós que ainda caminhamos rumo à pátria. 4. Sobre aqueles que encontram conforto na lembrança de Deus ou são os mais adequados para o seu amor. Mas será bom observar que classe de pessoas se consola no pensamento de Deus. Certamente, não aquela geração perversa e desonesta a quem foi dito: ai de vós, os ricos, porque recebeste a vossa consolação. Lucas 6:24. Em vez desses, aqueles que podem dizer com verdade: a minha alma recusa a consolação. Salmo 77:2. Pois é certo que aqueles que não estão satisfeitos com o presente devem ser sustentados pelos pensamentos do futuro, e que a contemplação da felicidade eterna deve consolar aqueles que desprezam beber do rio das alegrias transitórias. Essa é a geração daqueles que buscam ao Senhor, mesmo daqueles que buscam não os seus, mas a face do Deus de Jacó. Para aqueles que anseiam pela presença do Deus vivo, o pensamento nele é mais doce em si, mas não a saciedade, antes um apetite sempre crescente, mesmo com a Escritura testemunha. Aqueles que se alimentam de mim ainda terão fome. Eclesiásticos 24:21. E se aquele com fome dissesse: quando eu acordar conforme a tua semelhança, estarei satisfeito com isso. Sim, bem-aventurados agora são os que têm fome e sede de justiça, porque eles e somente eles serão saciados. Ai de você, geração má e perversa! Ai de vocês, pessoas tolas e abandonadas, que odeiam a memória de Cristo e temem seu segundo advento. Bem, pode você temer que não buscará agora a libertação da armadilha do calçador, porque os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. 1 Timóteo 6:9. Naquele dia não escaparemos da terrível sentença de condenação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25:41. Ó terrível sentença, de fato, ó difícil discurso. É muito mais difícil de suportar do que aquele outro ditado que repetimos diariamente na igreja em memória da paixão: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 6:54. Isso significa que aquele que honra a minha morte e diante do meu exemplo mortifica seus membros que estão sobre a terra, Colossenses 3:5, terá a vida eterna, assim como o apóstolo diz: se padecermos, também reinaremos com ele, 2 Timóteo 2:12. Mesmo assim,
Muitos ainda recuam diante dessas palavras e vão embora, dizendo por sua ação, senão com os lábios. Esta é uma palavra difícil. Quem pode ouvi-la? João 6,60. Uma geração que não coloca o seu coração direito e cujo espírito não se apega firmemente a Deus. Salmo 78,8. Mas prefere confiar nas riquezas incertas, se perturba com o próprio nome da cruz e conta a memória da paixão intolerável. Como podem tais suportar o peso daquela terrível sentença? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sobre quem cair aquela pedra, ela o reduzirá a pó. Lucas 20:18. Mas a geração dos fiéis será abençoada. Salmo 112:2. Visto que, como o apóstolo trabalha para que presentes ou ausentes sejam aceitos pelo Senhor, 2 Coríntios 5:9, no último dia, eles também ouvirão o juiz pronunciar sua sentença. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Naquele dia, aqueles que não põem seus corações corretamente sentirão, tarde demais, quão fácil é o jugo de Cristo, ao qual eles não dobrariam seus pescoços, e quão leve seu fardo, em comparação com as dores que eles devem suportar. Ó miseráveis, escravos de Mamon, vocês não podem se gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo enquanto vocês confiam nos tesouros acumulados na terra. Vocês não podem provar e ver quão gracioso é o Senhor enquanto vocês têm fome de ouro. Se você não se alegrou com a ideia de sua vinda, aquele dia será de fato um dia de ira para você. Mas a alma crente anseia e desfalece por Deus. Ela descansa docemente na contemplação dele. Ela se gloria no opróbrio da cruz, até que a glória de seu rosto seja revelada. Como a noiva, a pomba de Cristo, que está coberta de asas de prata, Salmo 68:13, branca de inocência e pureza, ela repousa no pensamento de tua abundante bondade, Senhor Jesus. E acima de tudo, ela anseia por aquele dia em que, no alegre esplendor de teus santos, brilhando com o esplendor da visão beatífica, suas penas serão como ouro, resplandecente com a alegria de teu semblante. Com razão, então ela pode exultar. Sua mão esquerda está sobre a minha cabeça e sua mão direita me abraça. A mão esquerda significa a memória daquele amor incomparável que o moveu a dar a vida por seus amigos. E a mão direita é a visão beatífica que ele prometeu aos seus e o deleite que eles têm em sua presença. O salmista canta com entusiasmo. A tua direita há prazer para sempre. Salmo 16:11. Portanto, temos a garantia de explicar a mão direita como aquela alegria divina de sua presença. Com razão, também é aquele amor maravilhoso e sempre memorável, simbolizado como sua mão esquerda, sobre a qual a noiva repousa a cabeça até que a iniquidade seja eliminada. Pois ele sustenta o propósito de sua mente para que não seja desviado para os desejos terrenos e carnais. Pois a carne luta contra o espírito. O corpo corruptível oprime a alma, e o tabernáculo terrestre oprime a mente que medita sobre muitas coisas. Sabedoria 9:15. O que poderia resultar da contemplação de compaixão tão maravilhosa e tão imerecida, favor tão livre e tão bem atestado, bondade tão inesperada, clemência tão invisível, graça tão incrível, exceto que a alma deve se afastar de todas as afeições pecaminosas, rejeitar tudo o que é inconsistente com o amor de Deus e se entregar totalmente às coisas celestiais? Não é de admirar que a noiva, movida pelo perfume dessas unções, corra rapidamente, toda em chamas de amor, mas se considerado amando muito pouco em troca do amor do noivo. E com razão, visto que não importa muito que um pouco de pó seja todo consumido pelo amor daquela majestade que a amou primeiro e que se revelou totalmente empenhada em salvá-la.
Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Isso demonstra o amor do Pai. Mas ele derramou a sua alma na morte. Foi escrito do Filho, Isaías 53,12. E do Espírito Santo é dito: o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e trará todas as coisas à vossa lembrança, tudo o que eu vos tenho dito. João 14,26. É claro, portanto, que Deus nos ama, e nos ama de todo o coração, pois a Santíssima Trindade nos ama totalmente. Se podemos nos aventurar, por assim dizer, na divindade infinita e incompreensível, que é essencialmente uma. 5. Da dívida de amor do cristão. O quão grande é. Pela contemplação do que foi dito, vemos claramente que Deus deve ser amado, que ele tem direito a nosso amor. Mas o infiel não reconhece o Filho de Deus e, portanto, não pode conhecer o Pai nem o Espírito Santo. Pois quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou, nem o Espírito que ele enviou. João 5,23. Ele sabe menos de Deus do que nós. Não é de admirar que ele ame menos a Deus. Pelo menos isso ele entende, que deve tudo o que é ao seu Criador. Mas como vai ser comigo? Pois eu sei que meu Deus não é apenas o generoso doador de minha vida, o generoso provedor de todas as minhas necessidades, o piedoso consolador de todas as minhas tristezas, o sábio guia de minha vida. Mas ele é muito mais do que tudo isso. Ele me salva com uma libertação abundante. Ele é meu eterno preservador, a porção de minha herança, minha glória. Ainda assim está escrito: com ele está abundante a redenção. Salmo 137. E novamente, ele entrou uma vez no lugar santo, tendo obtido a eterna redenção para nós. Hebreus 9,12. Sobre sua salvação está escrito: ele não desampara os que são piedosos, mas eles são preservados para sempre. Salmo 37,28. E de sua generosidade, boa medida, comprimida, sacudida e transbordando, os homens a entregarão em vosso seio. Lucas 6,38. E em outro lugar, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios 2,9. Ele nos glorificará, assim como o apóstolo dá testemunho dizendo: esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para que seja semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 3,20. E novamente, eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8,18. E mais uma vez, nossa leve aflição, que dura apenas um momento, opera para nós um peso de glória muito maior e eterno, enquanto não olhamos para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas. 2 Coríntios 4,17. O que devo retribuir ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Salmo 116,12. A razão e a justiça natural levam-me a desistir totalmente de amar aquele a quem devo tudo o que tenho e sou. Mas a fé me mostra que devo amá-lo muito mais do que amo a mim mesmo, à medida que percebo que ele me deu não apenas a minha própria vida, mas a si mesmo. No entanto, antes que o tempo da revelação completa viesse, antes que o Verbo se fizesse carne, morresse na cruz, saísse da sepultura, voltasse para seu Pai, antes que Deus nos mostrasse o quanto nos amou por toda essa plenitude de graça, o mandamento foi pronunciado: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6,5. Isto é, como todo o teu ser, todo o teu conhecimento, todos os teus poderes. E não era injusto para Deus reivindicar isso de seu próprio trabalho e dons. Porque não deveria a criatura amar seu Criador, porque lhe deu o poder de amar? Porque ele não deveria amá-lo com todo o seu ser, já que é somente pelo seu dom que ele pode fazer tudo o que é bom.
Foi a graça criativa de Deus que do nada nos elevou à dignidade da humanidade. E daí resulta nosso dever de amá-lo e a justiça de sua reivindicação a esse amor. Mas quão infinitamente o benefício é aumentado quando nos lembramos de seu cumprimento da promessa. Tu, Senhor, salvarás tanto o homem como a besta. Quão excelente a tua misericórdia, ó Senhor. Salmo 36:6. Pois nós que transformamos a nossa glória em semelhança de bezerro que come feno. Salmo 106:20. Por nossas más ações, nos rebaixamos para que pudéssemos ser comparados aos animais que perecem. Devo tudo o que sou àquele que me criou. Mas como poderei pagar a minha dívida àquele que me redimiu e de maneira tão maravilhosa? A criação não foi uma obra tão vasta quanto a redenção, pois está escrito a respeito do homem e de todas as coisas que foram feitas. Ele ordenou pela palavra e elas foram feitas. Salmo 148:5. Mas para redimir aquela criação que surgiu em sua palavra, quanto ele falou, que maravilhas ele fez, que adversidades ele suportou, que vergonha ele sofreu. Portanto, que recompensa darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me fez? Na primeira criação, ele me deu a mim mesmo, mas em sua nova criação, ele me deu a si mesmo. E por meio desse presente, restaurou para mim o eu que havia perdido. Criado primeiro e depois restaurado, devo a ele 2 vezes em troca de mim mesmo. Mas o que tenho eu a oferecer a ele como presente de si mesmo? Eu poderia me multiplicar 1000 vezes e então dar tudo a ele. O que seria isso em comparação com Deus? 6. Um breve resumo. Admita que Deus merece ser muito amado, sim, sem limites, porque ele nos amou primeiro. Ele infinito e nós nada, nos amou, pecadores miseráveis, com um amor tão grande e tão livre. É por isso que eu disse no início que a medida de nosso amor a Deus é amar incomensuravelmente. Pois uma vez que nosso amor é para com Deus, que é infinito e incomensurável, como podemos restringir ou limitar o amor que devemos a Ele? Além disso, nosso amor não é uma dádiva, mas uma dívida. E visto que é a divindade que nos ama, Ele mesmo sem limites, amor eterno e supremo, de cuja grandeza não há fim, sim, e sua sabedoria é infinita, cuja paz ultrapassa todo o entendimento. Visto que é Ele quem nos ama, digo, podemos pensar em retribuí-lo de má vontade? Amarei-te, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador, o meu Deus, a minha força, em quem confiarei. Salmo 18:1. Ele é tudo de que preciso, tudo que anseio. Meu Deus e minha ajuda, eu te amarei por tua grande bondade. Não tanto quanto eu poderia, com certeza, mas tanto quanto eu posso. Não posso te amar como tu mereces ser amado, pois não posso te amar mais do que minha própria fraqueza permite. Eu te amarei mais quando tu me considerasses digno de receber maior capacidade de amar. No entanto, nunca tão perfeitamente como tu merecesses de mim. Os teus olhos viram a minha substância, embora imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos. Salmo 139:16. Ainda assim, tu registras naquele livro todos os que fazem o que podem, embora não possam fazer o que deveriam. Certamente já disse o suficiente para mostrar como Deus deve ser amado e por quê. Mas quem sentiu, quem pode saber, quem expressa o quanto devemos amá-lo? 7. Sobre o amor para com Deus sem recompensa. E como a fome do coração do homem não pode ser satisfeita com as coisas terrenas. E agora vamos considerar que proveito teremos em amar a Deus. Mesmo que nosso conhecimento disso seja imperfeito, ainda assim é melhor do que ignorá-lo completamente. Já disse,
quando se tratava de por que e de que maneira Deus deveria ser amado, que havia uma dupla razão nos constrangendo, seu direito e nossa vantagem. Tendo escrito o melhor que pude, embora indignamente, sobre o direito de Deus de ser amado, ainda tenho que tratar da recompensa que esse amor traz. Pois, embora Deus seja amado sem respeito à recompensa, ele não deseja deixar o amor sem recompensa. A verdadeira caridade não pode ser deixada sem recursos, mesmo que ela seja altruísta e não busque os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13:5. O amor é uma afeição da alma, não um contrato. Não pode surgir de um mero acordo, nem deve ser conquistado. É espontâneo em sua origem e impulso. E o amor verdadeiro, a sua própria satisfação. Ele tem sua recompensa, mas essa recompensa é o objeto amado. Pois tudo que você parece amar, se for por causa de outra coisa, o que você realmente ama é essa outra coisa, não o objeto aparente de desejo. Paulo não pregou o evangelho para ganhar seu pão. Ele comeu para ser fortalecido para seu ministério. O que ele amava não era o pão, mas o evangelho. O amor verdadeiro não exige recompensa, mas a merece. Certamente ninguém se oferece para pagar por amor. No entanto, alguma recompensa é devida a quem ama. E se seu amor durar, ele sem dúvida o receberá. Em um plano inferior de ação, é o relutante, não o ansioso, a quem estimulamos com promessas de recompensa. Quem pensaria em pagar a um homem para fazer o que ele já ansiava por fazer? Por exemplo, ninguém contrataria um homem faminto para comer, ou um homem sedento para beber, ou uma mãe para amamentar seu próprio filho. Quem pensaria em subornar um fazendeiro para cultivar sua própria vinha, ou para cavar seu pomar, ou para reconstruir sua casa? Portanto, ainda mais, aquele que ama a Deus verdadeiramente não pede outra recompensa senão o próprio Deus. Pois se ele exige qualquer outra coisa, seria o prêmio que ele amava e não a Deus. É natural que um homem deseje o que considera melhor do que aquilo que já possui, e não se satisfaça com nada que lhe falte aquela qualidade especial que lhe falta. Assim, se é por sua beleza que ele ama sua esposa, ele lançará olhares de desejo por uma mulher mais formosa. Se ele estiver vestido com uma vestimenta rica, ele cobiçará uma mais cara, e por mais rico que seja, terá inveja de um homem mais rico do que ele. Não vemos todos os dias pessoas dotadas de vastas propriedades que vão juntando campo a campo, sonhando com limites mais amplos para suas terras? Aqueles que moram em palácios estão sempre acrescentando casa a casa, continuamente construindo e derrubando, remodelando e mudando. Homens em cargos importantes são movidos pela ambição insaciável de se agarrar a prêmios ainda maiores. E em nenhum lugar existe qualquer satisfação final, porque nada ali pode ser definido como absolutamente o melhor ou o mais elevado. Mas é natural que nada deva satisfazer os desejos de um homem, exceto o melhor, como ele pensa. Não é, então, uma loucura desvairada desejar sempre coisas que nunca podem aquietar nossos anseios, muito menos satisfazê-los? Não importa quantas dessas coisas alguém tenha, ele está sempre cobiçando o que não tem, nunca em paz. Ele suspira por novas posses. Descontente, ele se gasta em trabalho infrutífero e encontra apenas cansaço nos prazeres evanescentes e irreais do mundo. Em sua ganância, ele considera tudo o que agarrou como nada em comparação com o que está além de seu alcance e perde todo o prazer em suas posses reais por ansiar pelo que não tem, mas cobiça. Nenhum homem pode esperar possuir todas as coisas. Até mesmo o pequeno que possui é alcançado apenas com trabalho árduo e é detido pelo medo, visto que cada um certamente perderá o que possui quando o dia do Senhor, designado embora não revelado, vier.
Mas a vontade pervertida luta para o bem final, por caminhos tortuosos, ansiando por satisfação, mas desencaminhada pela vaidade e enganada pela maldade. Ah, se você deseja atingir a consumação de todos os desejos, de modo que nada fique insatisfeito, por que se cansar com esforços infrutíferos, correndo de um lado para o outro, apenas para morrer muito antes que a meta seja almejada? É assim que esses ímpios vagam em círculo, ansiando por algo que satisfaça seus anseios, mas rejeitando loucamente aquilo que sozinho pode levá-los ao fim desejado, não por exaustão, mas por realização. Eles se exaurem em vãs dores de parto, sem alcançar sua abençoada consumação, porque se deleitam nas criaturas, não no Criador. Eles querem atravessar a criação, experimentando todas as coisas, uma por uma, ao invés de pensar em ir até aquele que é o Senhor de tudo. E se o seu maior desejo fosse realizado, de modo que eles deveriam ter todo o mundo para si, mas sem possuir aquele que é o autor de todos os seres, então a mesma lei de seus desejos os fariam desprezar o que tinham e buscar incansavelmente aquele a quem ainda careciam, ou seja, o próprio Deus. O descanso está somente nele. O homem não conhece paz no mundo, mas ele não se perturba quando está com Deus. E assim a alma diz com confiança: a quem eu tenho no céu senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje em comparação a ti. Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. É bom para mim manter-me firme em Deus, colocar minha confiança no Senhor Deus. Salmo 73, 25. Mesmo assim, alguém acabaria por chegar a Deus se ao menos tivesse tempo para testar todos os bens menores por sua vez. Mas a vida é muito curta, a força muito fraca e os competidores muitos para que esse curso seja praticável. Nunca se poderia chegar ao fim, embora tivesse de se cansar com o longo esforço e a labuta infrutífera de testar tudo o que pudesse parecer desejável. Seria muito mais fácil e melhor fazer o anseio na imaginação do que no experimento, pois a mente é mais rápida em operação e mais perspicaz na discriminação do que os sentidos corporais, com o mesmo propósito de que ele possa ir até das afeições sensoriais para que elas possam se apegar a nada que a mente tenha considerado inútil. E assim está escrito: provai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Que significa que o julgamento correto deve preparar o caminho para o coração. Do contrário, não podemos subir ao monte do Senhor, nem subir no seu lugar santo. Salmo 24:3. Não teríamos proveito em possuir uma mente racional se seguíssemos o impulso dos sentidos, como os animais selvagens, sem levar em conta a razão. Aqueles a quem a razão não orienta em seu curso podem, de fato, correr, mas não na pista da corrida designada, negligenciando o conselho apostólico. Corram para que possam obter. Pois como eles poderiam obter o prêmio se colocassem o último de todos em seu esforço e corressem atrás de tudo o mais primeiro? Mas quanto ao justo, não é assim com ele. Ele se lembra da condenação pronunciada sobre a multidão que vagueia atrás da vaidade, que percorre o caminho largo que leva à morte. Mateus 7,13. E ele escolhe o caminho do rei, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Números 20:17. Assim como o profeta diz: o caminho dos justos é a retidão. Isaías 26:7. Avisando por um conselho saudável, ele evita a estrada perigosa e atende à direção que encurta a busca, proibindo a cobiça e ordenando que venda tudo o que possui e dê aos pobres. Mateus 19:21. Bem-aventurados verdadeiramente os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Aqueles que participam de uma corrida correm todos, mas a distinção é feita entre os corredores. O Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios conduz à ruína. Salmo 1:6.
Melhor é o pouco que o justo possui do que as grandes riquezas dos ímpios. Salmo 37:16. Assim como o pregador diz, e o tolo descobre, quem ama a prata não se afastará de prata. Eclesiastes 5:10. Mas Cristo diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. A retidão é o alimento natural e essencial da alma, que não pode ser satisfeita com os tesouros terrestres, mais do que a fome do corpo pode ser satisfeita com o ar. Se você visse um homem faminto com a boca aberta para o vento, inalando lufadas de ar como se na esperança de satisfazer sua fome, você o consideraria lunático. Mas não é menos tolo imaginar que a alma pode se contentar com coisas mundanas que apenas a aumentam sem alimentá-la. O que os dons espirituais têm a ver com os apetites carnais ou os carnais com os espirituais? Louvado seja o Senhor, ó minha alma, que satisfaz a tua boca de coisas boas. Salmo 103:1. Ele concede uma generosidade incomensurável. Ele te provoca para o bem, ele te preserva no bem, ele impede, ele sustenta, ele te enche, ele te leva ao anseio e é por ele que você mais anseia. Já disse que o motivo para amar a Deus é o próprio Deus. E falei com sinceridade, pois ele é tanto a causa eficiente quanto o objeto final de nosso amor. Ele dá a ocasião para o amor, ele cria o afeto, ele traz o desejo com bons resultados. Ele é tal que o amor a ele é um dever natural. E então a esperança nele é natural, visto que nosso amor presente seria em vão se não esperássemos amá-los perfeitamente algum dia. Nosso amor é preparado e recompensado pelo seu. Ele nos ama primeiro, por sua grande ternura. Então somos obrigados a retribuir a ele com amor e podemos nutrir esperanças exultantes nele. Ele é rico para com todos os que o invocam, Romanos 10:12. Mas não tem dádiva para eles melhor do que ele mesmo. Ele se dá como prêmio e recompensa. Ele é o refrigério da alma santa, o resgate dos que estão no cativeiro. Bom é o Senhor para com os que por ele esperam, Lamentações 3:25. O que ele será então para aqueles que ganharem sua presença? Mas aqui está um paradoxo. Ninguém pode buscar o Senhor se ainda não o encontrou. É a tua vontade, ó Deus, ser encontrado para que seja buscado, para ser buscado para que possa ser mais verdadeiramente encontrado. Mas embora você possa ser procurado e encontrado, tu não podes ser impedido. Pois se dissermos, logo a minha oração chegará diante de ti, Salmo 88:13. Ainda assim, sem dúvida, toda oração seria morna, a menos que fosse animada por tua inspiração. 8. No primeiro grau de amor. Em que ponto o homem ama a Deus por amor a si mesmo? O amor é uma das 4 afeições naturais, que nem é preciso nomear, pois todos os conhecem. E porque o amor é natural, é justo amar o autor da natureza anterior a tudo. Daí vem o primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Mas a natureza é tão frágil e fraca que a necessidade a obriga a amar a si mesma primeiro. E este é o amor carnal, com o qual o homem se ama primeiro e egoisticamente, como está escrito. O primeiro não é o espiritual, mas o natural. Depois o espiritual. 1 Coríntios 15:46. Isso não é como o preceito ordena, mas como a natureza ordena. Ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Efésios 5:29. Mas se, como é provável, esse mesmo amor se tornasse excessivo e, recusando-se a ser contido nas barreiras restritivas da necessidade, transbordasse para os campos da volúpia. Então uma ordem interrompe o dilúvio, como se por um dique. Ame o próximo como a si mesmo. E isso é certo. Pois quem compartilha nossa natureza deve compartilhar nosso amor, ele mesmo fruto da natureza. Portanto,
Se um homem achar que é um fardo, não direi apenas para aliviar as necessidades de seu irmão, mas para atender aos prazeres de seu irmão, que mortifique essas mesmas aflições em si mesmos, para que não se torne um transgressor. Ele pode cuidar de si mesmo com a ternura que quiser, se apenas se lembrar de mostrar a mesma indulgência para com o próximo. Este é o freio da temperança imposta a ti, ó homem, pela lei da vida e da consciência, para que não devas seguir as tuas próprias concupiscências até a destruição, ou tornar-te escravizado pelas paixões que são inimigas do teu verdadeiro bem-estar. É muito melhor dividir seus prazeres com o próximo do que com esses inimigos. E se, após o conselho do filho de Siraque, tu não seguires teus desejos, mas te conteres de teus apetites, Eclesiástico 18:30. Se de acordo com o preceito apostólico, ter comida e roupas, com isso te contentes, 1 Timóteo 6:8. Então acharás fácil abster-se das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma, e dividir com os seus vizinhos o que recusaste, teus próprios desejos. Esse é um amor moderado e justo que pratica a abnegação a fim de atender às necessidades de um irmão. Assim, nosso amor egoísta se torna verdadeiramente social, quando inclui nossos vizinhos em seu círculo. Mas se tu ficasses reduzido à necessidade por tal benevolência, o que aconteceria? O que de fato, exceto orar com toda a confiança àquele que dá liberalmente a todos os homens e não censura, Tiago 1:5, que abre sua mão e enche de abundância todas as coisas vivas, Salmo 145:16. Pois, sem dúvida, aquele que dá à maioria dos homens mais do que eles precisam, não te deixará quanto às necessidades da vida, assim como ele prometeu. Buscai o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12:31. Deus prometeu gratuitamente todas as coisas necessárias àqueles que se negam por amor ao próximo e suportam o jugo da modéstia e sobriedade, ao invés de deixar o pecado reinar em nosso corpo mortal. Romanos 6:12. Isto é, buscar o reino de Deus e implorar sua ajuda contra a tirania do pecado. Certamente é justiça compartilhar nossos dons naturais com aqueles que compartilham nossa natureza. Mas, se quisermos amar o nosso próximo como devemos ter consideração por Deus também, pois é somente em Deus que podemos pagar corretamente essa dívida de amor. Ora, um homem não pode amar seu próprio em Deus, a menos que ame o próprio Deus. Portanto, devemos amar a Deus primeiro, a fim de amar nosso próximo nele. Isso também, como todas as coisas boas, é obra do Senhor, que devemos amá-lo, pois ele nos dotou com a possibilidade do amor. Aquele que criou a natureza a sustenta. A natureza é constituída de tal forma que seu Criador é seu protetor para sempre. Sem ele, a natureza não poderia ter começado a existir. Sem ele, não poderia subsistir de forma alguma. Para que não possamos ignorar isso, ou atribuir em vão a nós mesmos a beneficência de nosso Criador, Deus determinou nas profundezas de seu sábio conselho que devemos estar sujeitos a tribulações. Portanto, quando as forças do homem falham e Deus vem em seu socorro, é justo e adequado que o homem, resgatado pela mão de Deus, o glorifique, como está escrito: invoca-me no tempo da angústia, então eu te ouvirei e tu me louvarás. Salmo 50:15. Tal homem sábio, animal e carnal por natureza, e amando apenas a si mesmo, deve começar a amar a Deus por causa desse amor próprio, visto que ele aprende que em Deus ele pode realizar todas as coisas que são boas e que, sem Deus, ele não pode fazer nada. 9. Do segundo e terceiro grau de amor. Então, no início, o homem ama a Deus, não por amor a Deus, mas por si mesmo.
É algo para ele saber o quão pouco ele pode fazer por si mesmo e quanto pela ajuda de Deus, e nesse conhecimento se dirigir corretamente a Deus, seu apoio seguro. Mas, quando as tribulações recorrentes repetidas vezes o constrangem a se voltar para Deus em busca de ajuda infalível, nem mesmo um coração tão duro como o ferro, tão frio como o mármore, seria amolecido pela bondade de tal Salvador, para que ele amasse a Deus tão totalmente egoísta. Não totalmente egoísta, mas porque ele é Deus. Deixe que problemas frequentes nos levem a súplicas frequentes. E certamente, ao saborear, devemos ver quão gracioso é o Senhor. Salmo 34:8. Portanto, sua bondade, uma vez percebida, nos leva a amá-lo altruisticamente. Mas mais do que nossas próprias necessidades nos impelem a amá-lo de forma egoísta. Assim como os samaritanos disseram à mulher que anunciou que era Cristo que estava no poço: agora acreditamos, não por causa da tua palavra, porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4:42. Da mesma forma, damos o mesmo testemunho de nossa própria natureza carnal, dizendo: não amamos mais a Deus por necessidade, mas porque provamos e vimos quão misericordioso é o Senhor. Nossas necessidades temporais têm um discurso próprio, proclamando os benefícios que receberam do favor de Deus. Uma vez que isso seja reconhecido, não será difícil cumprir um mandamento que diz respeito ao amor ao próximo, pois todo aquele que ama a Deus corretamente ama todas as criaturas de Deus. Tal amor é puro e não encontra peso no preceito que nos ordena que purifiquemos nossas almas, obedecendo à verdade por meio do Espírito, por amor não fingido dos irmãos. 1 Pedro 1:22. Amando como deveria, ele considera esse comando apenas justo. Esse amor é digno de gratidão, pois é espontâneo, puro, visto que não é demonstrado em palavras nem em língua, mas em obras e verdade. 1 João 3:18. Justo, visto que retribui o que recebeu. Quem ama desta forma, ama mesmo como é amado e não busca mais o que é seu, mas as coisas que são de Cristo. Assim como Jesus não buscou o seu próprio bem-estar, mas o nosso, ou melhor, a nós mesmos. Esse era o amor do salmista quando cantava: dai graças ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Salmo 118:1. Todo aquele que louva a Deus por sua bondade essencial e não apenas por causa dos benefícios que Ele concedeu, realmente ama a Deus por amor a Deus e não egoisticamente. O salmista não estava falando de tal amor quando disse: enquanto tu fizeres o bem a ti mesmo, os homens falarão bem de ti. Salmo 49:18. O terceiro grau do amor, como vimos agora, é amar a Deus por sua própria conta, somente porque Ele é Deus. 10. Do quarto grau de amor, em que ponto o homem nem a si mesmo ama, exceto por amor a Deus. Quão bem-aventurado é aquele que atinge o quarto grau de amor, em que se ama apenas em Deus. Tua justiça é como as montanhas fortes, ó Deus. Um amor como este é a colina de Deus, na qual lhe agrada habitar. Quem subirá ao monte do Senhor? Oh, se eu tivesse asas de pomba, pois então fugiria e estaria em repouso. Em Salém está o teu tabernáculo e a tua morada em Sião. Ai de mim, porque sou obrigado a morar com o Meseque. Salmo 24:3, 55:6, 76:2, 125. Quando esta carne e sangue, este vaso de barro, que é o tabernáculo da minha alma, chegará lá? Quando esta carne e sangue, este vaso de barro, que é tabernáculo da minha alma, chegará a ele? Quando minha alma, arrebatada pelo amor divino e totalmente esquecida de si mesma, sim, se tornará como um vaso quebrado, ansiará totalmente por Deus e, unida ao Senhor, será um espírito com Ele?
Quando ela exclamou: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 73, 26. Eu consideraria abençoado ou santo aquele a quem tal êxtase foi concedido nesta vida mortal, por até mesmo um instante para se perder, como se você estivesse vazio e perdido e tragado por Deus. Não é amor humano, é celestial. Mas se às vezes um pobre mortal sente aquela alegria celestial por um momento de êxtase, então esta vida miserável inveja a sua felicidade. A malícia das ninharias diárias o perturba. Este corpo de morte o oprime. As necessidades da carne são imperativas, a fraqueza da corrupção o falham e, acima de tudo, o amor fraternal o chama de volta ao dever. Ai de mim! Essa voz o convoca a reentrar em seu próprio ciclo de existência. E se deve sempre clamar com lamentação: ó Senhor, estou oprimido, empreende por mim. Isaías 38, 14. E novamente: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Vendo que a Escritura diz: Deus fez tudo para a sua glória, Isaías 43, 7, certamente suas criaturas devem se conformar tanto quanto podem à sua vontade. Nele devem centrar-se todas as nossas afeições, para que em todas as coisas procuremos apenas fazer a sua vontade, não agradar a nós próprios. E a verdadeira felicidade virá, não em satisfazer nossos desejos ou em obter prazeres transitórios, mas em cumprir a vontade de Deus para nós. Assim como oramos todos os dias: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Ó amor casto e santo, ó doce e gracioso afeto, ó propósito puro e limpo, completamente lavado e purgado de qualquer mistura de egoísmo e adoçado pelo contato com a vontade divina. Alcançar este estado é tornar-se semelhante a um Deus com D minúsculo. Como uma gota d'água derramada no vinho se perde e toma a cor e o sabor do vinho. Ou como uma barra de ferro aquecida em brasa, torna-se como o próprio fogo, esquecendo-se de sua própria natureza. Ou como o ar, radiante com os raios solares, parece não ser tanto iluminado como a própria luz. Assim, nós santos, todas as afeições humanas se dissolvem por alguma transmutação indescritível na vontade de Deus. Pois, como poderia Deus ser tudo em todos, se algo meramente humano permanecesse no homem? A substância perdurará, mas em outra beleza, um poder superior, uma glória maior. Quando será isso? Quem verá quem o possui? Quando devo comparecer perante a presença de Deus? Salmo 42, 2. O meu coração falou de ti. Buscai o meu rosto. O teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27, 8. Senhor, pensas que eu mesmo verei teu santo templo? Nesta vida, penso, não podemos obedecer plena e perfeitamente a esse preceito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de toda a tua mente. Lucas 10, 27. Pois aqui o coração deve pensar pelo corpo, e a alma deve energizar a carne, e a força deve proteger-se de deficiências. E pelo favor de Deus deve procurar aumentar. Portanto, é impossível oferecer todo o nosso ser a Deus, ansiar totalmente por sua face, enquanto devemos acomodar nossos propósitos e aspirações a esses nossos corpos frágeis e enfermos. Portanto, a alma pode esperar possuir o 4º grau de amor, ou melhor, ser possuída por ele, somente quando for revestida com aquele corpo espiritual e imortal que será perfeito, pacífico, amável e em tudo totalmente sujeito ao Espírito. E a este grau nenhum esforço humano pode atingir. Está no poder de Deus dá-lo a quem Ele quiser. Então a alma alcançará facilmente esse estágio mais elevado.
porque nenhuma concupiscência da carne restaurará sua entrada ansiosa na alegria de seu Senhor, e nenhuma dificuldade perturbará sua paz. Não podemos pensar que os santos mártires desfrutaram dessa graça, pelo menos em algum grau, antes de depositarem seus corpos vitoriosos. Certamente, essa foi uma força incomensurável de amor que arrebatou suas almas, permitindo-lhe rir dos tormentos carnais e entregar suas vidas com alegria. Mas, embora a dor terrível não pudesse destruir sua paz de espírito, ela deve ter prejudicado um pouco sua perfeição. 11. Sobre a obtenção dessa perfeição de amor apenas na ressurreição. O que dizer das almas já liberadas de seus corpos? Acreditamos que elas estão subjugadas naquele vasto mar de luz eterna e de eternidade luminosa. Mas ninguém nega que elas ainda têm esperança e desejo de receber seus corpos novamente, de onde é claro que elas ainda não foram totalmente transformadas e que algo de si ainda permanece não entregue. Não até que a morte seja tragada pela vitória e a luz perene ultrapasse os limites das trevas. Não até que a glória celestial revista os nossos corpos. Nossa alma não pode ser totalmente libertada de si mesmo e se entregar a Deus. Pois até então as almas estão ligadas aos corpos, se não por uma conexão vital dos sentidos, ainda por afeição natural. De modo que, sem seus corpos, elas não podem atingir sua perfeição, sua perfeita consumação. Não o fariam se pudessem. E embora não haja defeito na própria alma antes da restauração de seu corpo, visto que ela atingiu o estado mais elevado de quem é por si mesma capaz, ainda assim o espírito não desejaria o reencontro com a carne, sem ser a carne ele poderia ser consumado. E finalmente, bem querida aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Salmo 116:15. Mas se a morte deles é preciosa, o que deve ser uma vida como a deles? Não é de se admirar que o corpo pareça acrescentar nova glória ao espírito, pois embora seja fraco e mortal, não tem aproveitado nem um pouco para a ajuda mútua. Quão verdadeiramente falou aquele que disse: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. O corpo é uma ajuda para a alma que ama a Deus, mesmo quando está doente, mesmo quando está morta, e ainda mais quando é ressuscitada dos mortos, pois a doença é uma ajuda para a penitência. A morte é a porta do descanso, e a ressurreição trará a consumação. Então, com razão, a alma não se aperfeiçoaria sem o corpo, pois ela reconhece que em todas as condições isso foi necessário para o seu bem. A carne, pois, é companheira boa e fiel da alma boa, pois mesmo quando é um fardo, ela ajuda. Quando cessa a ajuda, cessa também o fardo. E quando mais uma vez a assistência começar, não haverá mais um fardo. O primeiro estado é trabalhoso, mas fecundo. O segundo é ocioso, mas não monótono. O terceiro é glorioso. Ouça como o noivo nos cânticos nos convida a este triplo progresso. Comam, amigos, bebam, sim, bebam abundantemente, amados. Cântico 5:1. Ele oferece comida para aqueles que estão trabalhando com fadiga corporal. Então, ele chama as almas em repouso cujos corpos são postos de lado para beberem. E, finalmente, ele exorta aqueles que voltaram a seus corpos a beber abundantemente. Certamente, aqueles a quem ele chama de amados devem transbordar de caridade, e essa é a diferença entre eles e os outros. A quem chama não de amados, mas de amigos. Aqueles que ainda gemem no corpo são queridos por ele, de acordo com o amor que possuem. Aqueles que foram libertados das amarras da carne são mais caros porque se tornaram mais prontos e capazes de amar do que até agora. Mas, além de qualquer uma dessas classes, estão aqueles a quem ele chama de amados, pois eles receberam a segunda vestimenta, isto é, seus corpos glorificados.
de modo que agora nada de si mesmo permanece para impedi-los ou perturbá-los, e ele se entrega avidamente e inteiramente para amar a Deus. Isso não pode ser assim com os outros, pois o primeiro tem o peso do corpo para suportar, e o segundo deseja o corpo novamente com algo de expectativa egoísta. A princípio, então, a alma fiel come seu pão, mas ai de mim, no suor de seu rosto, habitando na carne, ele ainda anda pela fé, que deve operar por meio do amor. Assim como a fé sem obras está morta, o próprio trabalho é alimentado para ela. Assim como nosso Senhor diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João 4,34. Quando a carne é posta de lado, ela não come mais o pão do cuidado, mas pode beber profundamente do vinho do amor, como se fosse uma refeição. Mas o vinho ainda não foi misturado. Assim como o novo diz em outro lugar, bebi o meu vinho com o meu leite. Cântico 5:1. Pois a alma mistura com o vinho do amor de Deus, o leite da afeição natural, isto é, o desejo pelo corpo e sua glorificação. Ela resplandece com o vinho do santo amor que bebeu, mas ela ainda não está totalmente em chamas, pois temperou a potência daquele vinho com leite. O vinho não misturado iria arrebatar a alma e torná-la totalmente inconsistente de si mesma. Mas aqui não existe tal transporte, pois ela ainda deseja seu corpo. Quando esse desejo é apaziguado, quando a única carência é suprida, o que deveria impedi-la de se entregar totalmente a Deus, perder sua própria semelhança e ser feita semelhante a Ele? Por fim, ela alcança aquele cálice da sabedoria celestial, do qual está escrito: meu cálice se encherá. Agora, de fato, ela está revigorada com a abundância da casa de Deus, onde todo cuidado egoísta e cuidadoso é eliminado, e onde, para sempre segura, ela bebe o fruto da vide, nova e pura, com Cristo no reino de seu Pai. Mateus 26:29. É a sabedoria quem espalha esta tríplice ceia onde todo o repasto é amor. Sabedoria que alimenta os trabalhadores, que dá de beber aos que repousam, que inunda de êxtase aqueles que reinam com Cristo. Assim como em um banquete terreno, o costume e a natureza servem primeiro a carne e depois o vinho, aqui também. Antes da morte, enquanto ainda estamos na carne mortal, comemos o trabalho de nossas mãos. Engolimos com esforço o alimento assim obtido. Mas após a morte, começaremos a beber ansiosamente na vida espiritual e, finalmente, reunidos aos nossos corpos e regozijando-nos em plenitude de deleite, seremos revigorados com a imortalidade. Isto é, o que o noivo quer dizer quando diz: comam, ó amigos, bebam, sim, bebam abundantemente, ó amados. Coma antes da morte, comece a beber após a morte. Beba abundantemente após a ressurreição. Com razão, são chamados de amados os que beberam abundantemente de amor. Com razão, bebem abundantemente os que são dignos de serem levados à ceia das bodas do Cordeiro, comendo e bebendo à sua mesa e em seu reino. Apocalipse 19:9, Lucas 22:30. Naquela ceia, ele apresentará a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, ou ruga, ou qualquer coisa semelhante. Efésios 5:27. Então, verdadeiramente, ele revigorará seu amado. Então, ele lhe dará de beber de seus prazeres como do rio. Salmo 36:8. Enquanto o noivo agarra a noiva em um abraço terno e puro, então os rios de sua inundação alegrarão a cidade de Deus. Salmo 46:4. E isso se refere ao próprio Filho de Deus, que virá e o servirá, assim como ele prometeu, para que naquele dia os justos se gloriem e se regozijem diante de Deus. Eles também serão alegres e felizes. Salmo 68:3. Aqui, de fato, está o apaziguamento sem cansaço. Aqui a sede é saciada de conhecimento, sem aflição. Aqui está o desejo eterno e infinito que não conhece carências.
Aqui, finalmente, está aquela embriaguez sóbria que não vem de beber vinho novo, mas de desfrutar de Deus. Atos 2:13. O quarto grau de amor é alcançado para sempre quando amamos a Deus única e supremamente, quando nem mesmo amamos a nós mesmos, exceto por amor a Deus, para que Ele mesmo seja a recompensa daqueles que o amam, a recompensa eterna de um amor eterno. 12. Sobre o amor, uma carta aos cartuchos. Os cartuchos, também conhecidos como Ordem dos Cartuchos, são uma ordem religiosa latina fechada da Igreja Católica. A ordem foi fundada por Bruno de Colônia em 1084 e inclui monges e freiras. Nota de rodapé. Lembro-me de ter escrito uma carta aos santos irmãos cartuchos, na qual discutiam esses graus de amor e falava de caridade em outras palavras, embora não em outro sentido, senão aqui. Pode ser bom repetir uma parte dessa carta, uma vez que é mais fácil copiar do que ditar de novo. Amar o bem-estar do próximo tanto quanto o nosso, essa é a verdadeira e sincera caridade de um coração puro, de boa consciência e de fé não fingida. 1 Timóteo 1:5. Todo aquele que ama a própria prosperidade só fica provado assim que não ama o bem pelo bem, visto que o ama por sua própria conta. E, portanto, ele não pode cantar com o salmista: dai graças ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Salmo 118:1. Tal homem louvaria a Deus não porque Ele é bom, mas porque Ele tem sido bom para ele. Ele poderia levar para si o opróbrio do mesmo escritor. Enquanto tu fizesses o bem a Ele, Ele farás bem de ti. Salmo 49:18, Vulgata. Um louva a Deus porque Ele é poderoso, outro porque Ele é gracioso, outro apenas porque Ele é a bondade essencial. O primeiro é um escravo e teme por si mesmo. O segundo é ganancioso, desejando mais benefícios. Mas o terceiro é um filho que honra seu pai. Aquele que teme, aquele que lucra, está preocupado com o interesse próprio. Somente no filho está aquela caridade que não busca os seus. 1 Coríntios 13:5. Portanto, considero esta afirmação: a lei do Senhor é uma lei imaculada que converte a alma. Salmo 19:7. Ser de caridade, porque só a caridade pode desviar a alma do amor de si e do mundo para o puro amor de Deus. Nem o medo, nem o interesse próprio podem converter a alma. Eles podem mudar a aparência, talvez até a conduta, mas nunca o objeto do desejo supremo. Às vezes, um escravo pode fazer a obra de Deus, mas porque ele não trabalha voluntariamente, ele permanece em cativeiro. Portanto, um mercenário pode servir a Deus, mas porque ele coloca um preço em seu serviço. Ele está acorrentado por sua própria ganância. Pois onde há interesse próprio, há isolamento. E esse isolamento é como o canto escuro de uma sala onde a poeira e a ferrugem sujam. O medo é o motivo que constrange o escravo. A ganância amarra o homem egoísta, pela qual ele é tentado quando é atraído por sua própria luxúria e seduzido. Tiago 1:14. Mas nem o medo, nem o interesse próprio são imaculados, nem podem converter a alma. Só a caridade pode converter a alma, libertando-a de motivos indignos. Em seguida, eu o chamo de imaculado porque ele nunca guarda nada de seu para si mesmo. Quando um homem se gloria de nada como sendo seu, certamente tudo o que ele possui é de Deus. E o que é de Deus não pode ser impuro. A lei imaculada do Senhor é aquele amor que ordena aos homens que não busquem os seus, mas a riqueza de cada um dos outros. Chama-se lei do Senhor tanto porque ele vive de acordo com ela, como porque ninguém a possui, exceto por um dom dele. Nem é impróprio dizer que até mesmo Deus vive pela lei, quando essa lei é a lei do amor.
pois o que preserva a gloriosa e inefável unidade da bendita Trindade, exceto o amor? Caridade. A lei do Senhor une as três pessoas na unidade da divindade e une a Santíssima Trindade no vínculo da paz. Não suponha que eu esteja sugerindo que a caridade existe como uma qualidade acidental da divindade, pois tudo o que pode ser concebido como faltado na natureza divina não é Deus. Não, é a própria substância da divindade. E minha afirmação não é nova nem extraordinária, já que João diz: Deus é amor, 1 João 4,8. Portanto, pode-se dizer com verdade que o amor é ao mesmo tempo Deus e dom de Deus. Amor essencial que comunica a qualidade do amor. Onde a palavra se refere ao doador, é o nome do seu próprio ser. Onde o presente se destina, é o nome de uma qualidade. O amor é a lei eterna pela qual o universo foi criado e é governado. Visto que todas as coisas são ordenadas em medida, número e peso, e nada é deixado fora do reino da lei. Essa lei universal não pode existir sem uma lei, que é ela mesma. Assim, o amor, embora não tenha se criado, certamente se governa pelo seu próprio decreto. 13. Sobre a lei da vontade própria e do desejo, dos escravos e mercenários. Além disso, o escravo e o mercenário têm uma lei, não do Senhor, mas de sua própria invenção. Um não ama a Deus, o outro ama outra coisa mais do que Deus. Eles têm uma lei própria, não de Deus, eu digo. No entanto, estão sujeitos à lei do Senhor, pois, embora eles possam fazer leis por si mesmos, eles não podem suplantar a ordem imutável da lei eterna. Cada homem é uma lei para si mesmo, quando coloca sua vontade contra a lei universal, perversamente se esforçando para rivalizar com seu Criador, para ser totalmente independente, fazendo de sua vontade sua única lei. Que jugo pesado e oneroso sobre todos os filhos de Adão, curvando nossos pescoços de modo que nossa vida se aproxima do inferno. Miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Romanos 7,24. Estou oprimido, quase submergido, de tal forma que, se o Senhor não me tivesse ajudado, minha alma teria falhado e ficado em silêncio. Salmo 94,17. Jó gemia sob este peso quando o lamentou. Por que me colocastes como um sinal contra ti, de modo que sou um fardo para mim mesmo? Jó 7,20. Ele era um fardo para si mesmo através da lei que ele mesmo inventou. Ainda assim, ele não podia escapar da lei de Deus, pois ele foi colocado como uma marca contra Deus. A eterna lei da justiça ordena que aquele que não se submete ao doce governo de Deus sofra a amarga tirania de si mesmo. Mas aquele que usa o jugo fácil e leve o fardo do amor, Mateus 11:30, escapará do peso intolerável de sua própria obstinação. Maravilhosa e justamente essa lei eterna mantém os rebeldes em sujeição, de modo que eles são incapazes de escapar. Eles estão sujeitos ao poder de Deus, mas privados da felicidade com Ele, incapazes de habitar com Deus na luz e no descanso e na glória eterna. Ó Senhor meu Deus, por que não perdoa a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Jó 7,21. Então, livre do peso de minha própria vontade, posso respirar facilmente sob o leve fardo do amor. Não serei coagido pelo medo, nem atraído pelos desejos mercenários, pois serei conduzido pelo Espírito de Deus, aquele Espírito livre pelo qual teus filhos são conduzidos, o qual dá testemunho com seu Espírito de que estou entre os filhos de Deus. Romanos 8,16. Assim estarei sob aquela lei que é tua, e como tu és, assim serei no mundo. Todo aquele que faz o que o apóstolo ordena, a ninguém deva coisa alguma, senão amar-se uns aos outros. Romanos 13,8. Sem dúvida, mesmo nesta vida, são conformados à semelhança de Deus. Não são escravos nem mercenários, mas filhos. 14. Sobre a lei do amor aos filhos. Agora os filhos têm sua lei, embora esteja escrito:
a lei não foi feita para o homem justo, 1 Timóteo 1,9. Pois é preciso lembrar que existe uma lei que tem a ver com o espírito de servidão, dado ao medo, e outra com o espírito de liberdade, dado à ternura. As crianças não são constrangidas pelo primeiro, mas não poderiam existir sem o segundo. Mesmo como Paulo escreve, vocês não receberam o espírito de escravidão novamente para temer, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. E novamente, para mostrar que esse mesmo homem justo não estava debaixo da lei, ele diz, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão fora da lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios 9,20. Portanto, é bendito, não que os justos não tenham uma lei, mas a lei não foi feita para o homem justo. Isto é, não é imposta aos rebeldes, mas dada gratuitamente àqueles que obedecem voluntariamente, por aquele de quem a bondade o estabeleceu. Por isso o Senhor diz mansamente, toma o meu jugo sobre ti, que pode ser parafraseado assim, eu não o forço se estiveres relutante, mas se você quiser, você pode suportá-lo. Do contrário, será cansaço, não descanso, que vocês encontrarão para suas almas. O amor é uma lei boa e agradável. Não é apenas fácil de suportar, mas tornar toleráveis as leis de escravos e mercenários. Não destruindo, mas completando-os, como diz o Senhor. Não vim destruir a lei, mas cumprir. Mateus 5,17. Ele tempera o medo do escravo, regula os desejos do mercenário, mitiga a severidade de cada um. O amor nunca é isento de medo, mas é um medo piedoso. O amor nunca é sem desejo, mas é um desejo legítimo. Assim, o amor aperfeiçoa a lei do serviço, infundindo devoção. Ele aperfeiçoa a lei dos salários, ao restringir a cobiça. A devoção, misturada com o medo, não o destrói, mas o purifica. Então, o peso do medo, que era intolerável enquanto era apenas servil, torna-se tolerável. E o próprio medo permanece sempre puro e filial. Pois, embora lemos, o amor perfeito lança fora o medo, 1 João 4,18, entendemos por isso o sofrimento que nunca está ausente do medo servil, sendo a causa posta em prática, como muitas vezes em outros lugares. Da mesma forma, o interesse próprio é restringido dentro dos devidos limites quando o amor sobrevém, pois então ele rejeita totalmente as coisas más, prefere as coisas melhores às meramente boas e se preocupa com o bem apenas por causa do melhor. Da mesma forma, pela graça de Deus, acontecerá que o homem amará seu corpo em todas as coisas pertencentes a seu corpo, por causa de sua alma. Ele amará sua alma pelo amor de Deus, e ele amará a Deus somente por si mesmo. 15. Sobre os 4 graus de amor e o estado abençoado da pátria celestial. No entanto, visto que somos carnais e nascemos da concupiscência da carne, deve ser que nosso desejo e nosso amor tenha seu início na carne. Mas, corretamente guiados pela graça de Deus através desses graus, terá sua consumação no Espírito, pois não foi primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. 1 Coríntios 15:46. E devemos apresentar a imagem do terreno primeiro, antes de podermos apresentar a imagem do celestial. No início, o homem ama a si mesmo por si mesmo. Essa é a carne, que nada pode apreciar além de si mesma. Em seguida, ele percebe que não pode existir por si mesmo, e então começa pela fé a buscar a Deus e amá-lo como algo necessário ao seu próprio bem-estar. Esse é o 2º grau, amar a Deus não por amor a Deus, mas de forma egoísta. Mas, quando ele aprendeu a adorar a Deus e buscá-lo corretamente, meditando em Deus, lendo a palavra de Deus, orando e obedecendo aos seus mandamentos, ele gradualmente passa a saber o que Deus é e o acha totalmente adorável. Assim, tendo provado e visto quão gracioso é o Senhor, Salmo 34:8,
ele avança ao terceiro grau, quando ama a Deus não apenas como seu benfeitor, mas como Deus. Certamente, ele deve permanecer muito tempo nesse estado, e não sei se seria possível fazer mais progresso nesta vida até o quarto grau e condição perfeita em que o homem ama a si mesmo apenas por amor a Deus. Que qualquer um que alcançou até agora dê testemunho. Confesso que parece além dos meus poderes. Sem dúvida, será alcançado quando o servo bom e fiel tiver entrado no gozo de seu Senhor. Mateus 25, 21. E ficado satisfeito com a abundância da casa de Deus. Salmo 36, 8. Pois então, de maneira maravilhosa, ele se esquecerá de si mesmo e, como se fosse libertado de si mesmo, crescerá totalmente de Deus. Unido ao Senhor, ele então será um espírito com ele. 1 Coríntios 6, 17. Foi isso que o profeta quis dizer, creio eu, quando disse: sairei na força do Senhor Deus e farei menção apenas da tua justiça. Salmo 71, 16. Certamente, ele sabia que quando ele deveria sair na força espiritual do Senhor, ele teria sido libertado das enfermidades da carne e não teria nada carnal em que pensar, mas estaria totalmente preenchido em seu espírito com a justiça do Senhor. Naquele dia, os membros de Cristo podem dizer de si mesmos o que Paulo testificou a respeito de sua cabeça. Sim, embora já tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, doravante, não o conhecemos mais. 2 Coríntios 5,16. Ninguém mais se conhecerá segundo a carne, pois a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Não que não haja verdadeira substância da carne, mas todas as necessidades carnais serão retiradas, e o amor da carne será absorvido pelo amor do Espírito, de modo que nossos fracos afetos humanos se tornarão divinamente fortes. Então, a rede da caridade que, ao ser puxada pelo mar grande e vasto, não cessa de reunir toda a espécie de peixes, será puxada para a praia. E os maus serão lançados fora, enquanto apenas os bons serão mantidos. Mateus 13, 48. Nesta vida, a rede do amor que tudo inclui reúne todos os tipos de peixes em suas dobras largas, tornando-se todas as coisas para todos os homens, compartilhando adversidades ou prosperidade, regozijando-se com os que se alegram e chorando com os que choram. Romanos 12, 15. Mas, quando a rede é puxada para a praia, tudo o que causa dor será rejeitado, como os peixes ruins, enquanto apenas o que é agradável e alegre será mantido. Você não se lembra, como Paulo disse? Quem está fraco, que eu não esteja também fraco? Quem está ofendido, que eu não esteja também queimado? E ainda assim, a fraqueza e a ofensa estavam longe dele. Da mesma forma, ele lamentou muito que já havia pecado e não se arrependeram, embora ele não fosse o pecador nem o penitente. Mas há uma cidade que se alegra com os rios do dilúvio da graça, Salmo 46, 4, e cujas portas o Senhor ama mais do que todas as habitações de Jacó, Salmo 87, 2. Nele não há lugar para lamentação sobre os condenados ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Nessas moradas terrenas, embora os homens possam se alegrar, ainda assim eles têm outras batalhas a lutar, outros perigos mortais a enfrentar. Mas na pátria celestial, nenhuma dor nem tristeza podem entrar, como está escrito: em ti está a morada de todos os que alegram. Salmo 87, 7, Vulgata. E novamente, a alegria eterna será para eles. Isaías 61, 7. Nem poderiam se lembrar de coisas lamentáveis, pois então farão menção apenas da justiça de Deus. Consequentemente, não haverá necessidade de exercer a compaixão, pois não haverá infelicidade para inspirar piedade.